Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mariana Caran, estudante de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e esta é mais uma edição do Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL, que tem como intenção levar informação de qualidade comprovada e de forma descomplicada sobre temas relacionados ao universo da saúde da mulher, para todos os ouvintes interessados, desde o público em geral aos estudantes e pós-graduando nos cursos das áreas relacionadas à saúde. Já são 2 anos de projeto e mais de 100 episódios realizados com muita dedicação e carinho. Vale a pena conferir que todas as terças-feiras temos novos assuntos para vocês. Hoje contamos com uma presença ilustre no nosso podcast. Aliás, o que temos hoje é uma perfeita conjunção de um dos temas mais importantes e relevantes na saúde feminina no que tange a obstetrícia, com uma sumidade nacional no assunto, fato que me deixa muito orgulhosa de estar aqui hoje. Bom, mas deixo de suspense e já conto que vamos conversar sobre a pré-eclâmpsia, e o nosso super convidado é o Dr. Mário Dias Correia Júnior, médico formado pelo FMG, ginecologista e obstetra, com mestrado e doutorado em obstetrícia, professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, membro da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez e pesquisador com diversas obras a respeito dessa patologia que assombra tanto as gestantes como os obstetras. Então seja muito bem-vindo, Dr. Mário. É uma grande honra poder contar com seus conhecimentos e experiência. Toda a equipe do Ginecologicamente Falando lhe salva. Eu que agradeço o convite, Mariana. Estamos aí à disposição para discutir esse assunto que realmente é um dos mais importantes aí no campo da obstetrícia. Que bom, vamos lá para o episódio então. Para iniciar o nosso bate-papo, Dr. Mário, você poderia explicar para a gente o que seria a pré-eclâmpsia? Bom, a pré-eclâmpsia é uma condição de surgimento na gravidez que acomete exclusivamente as mulheres da raça humana, não tem reprodução desse modelo em animal, o que torna até difícil o estudo da doença, porque a gente não consegue estudar em animal, é muito difícil. Então, é uma doença exclusiva da espécie humana e exclusiva da gestante, né, que cursa com o surgimento da hipertensão na gravidez e com lesões em órgãos variáveis, né? Então, basicamente, a doença é caracterizada pela hipertensão e lesão em órgãos variáveis. E qual a ocorrência da pré-eclâmpsia? E por que ela tem essa importância toda quando se fala em gestação? A importância é exatamente pelo fato dela ser uma doença muito frequente, né? Então, varia aí segundo a população estudada, mas a ocorrência fica em torno de 5%, podendo chegar até 8, 10%, dependendo do grupo estudado. E é uma doença que cursa com alta morbimortalidade. Então, além dela ser uma doença muito frequente, é uma doença que, se não for diagnosticada e não tiver as intervenções no momento apropriado, ela pode levar a complicações tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, para o feto e para o recém-nascido. E toda mulher está sujeita a desenvolver essa doença durante o seu pré-natal? Ou existiria algum tipo de fatores ou populações de maior risco? Em princípio, qualquer gestante pode desenvolver a pré-eclâmpsia, né? Exatamente porque por ser essa doença tão frequente. Mas, logicamente, existem alguns grupos que têm uma propensão maior. Então, por exemplo, pacientes que são previamente hipertensas, pacientes que já tiveram pré-eclâmpsia em gestação anterior, pacientes que têm doenças crônicas, como lúpus, como doenças renais, todas essas têm uma incidência maior da pré-eclâmpsia. Mas o que acontece também é que a paciente, na sua primeira gravidez, ela tem maior risco de ter pré-eclâmpsia. Então, acaba que toda mulher, principalmente na primeira gravidez, tem um risco um pouco mais elevado de ter a pré-eclâmpsia. Se ela não teve na primeira gravidez e não desenvolve nenhuma dessas doenças crônicas, aí o risco vai diminuindo progressivamente. E a pré-eclâmpsia mata? Esse risco seria materno ou fetal? Sim, a pré-eclâmpsia mata e mata muito. É a principal causa de morte materna no mundo logo após a hemorragia, né? Então seria a segunda causa de morte materna, são as síndromes hipertensivas da gravidez, entre as quais a pré-eclâmpsia é a mais importante. Então, em locais onde o pré-natal não é feito adequadamente, onde não é feito o diagnóstico apropriado da pré-eclâmpsia, é uma causa de mortalidade importante. No geral, é a segunda causa de morte materna no mundo logo após
das hemorragias obstétricas, né? Hemorragia pós-parto e hemorragia relacionada a abortamento. Mas, além do risco materno, como é uma doença que leva muitas vezes ao parto prematuro, então existe o risco fetal e neonatal também. É uma doença que cursa com insuficiência placentária, né? Está na etiopatologia da doença ao mau funcionamento da placenta, então pode levar ao feto a se desenvolver menos também, né, levando à morte intrauterino e as complicações relacionadas à prematuridade, como eu já falei. Ainda ouvimos por vezes as pacientes, ou mais comum as avós, mencionarem o termo ataque de albumina. Por que isso? É até um termo que a gente não usa muito aqui em Minas, não, mas esse termo ele vem da ocorrência da proteinúria, né? Como eu disse, a pré-eclâmpsia é uma doença que cursa com elevação da pressão e lesão em alguns órgãos específicos, né? Então, para se a gente caracterizar como pré-eclâmpsia, ela tem que ter hipertensão mais lesão de algum órgão. E um dos órgãos que é mais frequentemente acometido são os rins, né? Então, a maneira de diagnosticar a pré-eclâmpsia, uma das maneiras seria, além da hipertensão, ela apresentar uma proteinúria, uma perda de proteína na urina, né, que é feita através de exame de urina, esse diagnóstico. E a urina, quando ela está com bastante proteína, ela fica com aquele aspecto espumoso, né? Então, daí eu acho que vem esse termo ataque de albumina, porque a paciente que, além de estar hipertensa, está inchada, ela tem essa urina com muita proteína, com muita albumina, e acaba ficando com esse aspecto espumoso. Mas é importante lembrar que hoje em dia não é necessário ter a proteinúria para a gente dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se tiver a hipertensão de surgimento na gravidez com mais alguma lesão de algum outro órgão, por exemplo, uma disfunção hepática, já é suficiente para dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Frequentemente, a proteinúria vai estar associada. O órgão mais comumente afetado é o rim, mas não necessariamente precisa de ter a proteinúria para a gente dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Entendi. Muito interessante esse fato. E como e por que acontece a pré-eclâmpsia? Pois é, a pré-eclâmpsia, ela se instala já, na maioria das vezes, na implantação do óvulo, porque se não tem condições adequadas para a implantação desse ovo no útero, não vai acontecer a placentação de maneira adequada, a placenta vai ter uma irrigação menor do que programado, e com isso a placenta vai entrar num grau de sofrimento e vai levar à liberação de algumas substâncias que vão provocar essas lesões e essas alterações. Então, basicamente é uma doença que ela é ocasionada pela essa disfunção placentária que vai levar a essa liberação dessas substâncias, que são os fatores antiangiogênicos, que a gente chama, que vai levar a essa instalação das doenças. Essa é a principal origem da pré-eclâmpsia, mas existem outras origens em pacientes, por exemplo, que já têm doenças crônicas, que já têm um endotélio doente, né, uma disfunção das células endoteliais, e aí, talvez até com um nível menor de fatores antiangiogênicos, elas desenvolvem a pré-eclâmpsia. Então, basicamente, para a paciente ter a pré-eclâmpsia, ela precisa de duas coisas: uma placenta que está funcionando mal ou não tão bem, e um endotélio que pode estar doente ou pode estar normal. Se ele está doente, a paciente já vai desenvolver a pré-eclâmpsia com um nível de liberação de fatores antiangiogênicos mais baixo. Se ele está normal, ela só vai desenvolver a pré-eclâmpsia quando essa liberação for muito elevada. Então, nós temos vários tipos de pré-eclâmpsia. Nós temos uma pré-eclâmpsia mais de origem placentária e temos uma pré-eclâmpsia mais relacionada às doenças crônicas da mãe. Mas sempre a placenta está envolvida, sempre precisa desse mau funcionamento placentário, né, em graus variáveis, para que ocorra a pré-eclâmpsia. Quais seriam essas doenças que cursam com a disfunção endotelial? A própria hipertensão, diabetes, né, doenças crônicas de forma geral, lúpus, doenças autoimunes. Sempre que tem um endotélio doente, a paciente tem uma maior propensão a desenvolver a pré-eclâmpsia. Quais seriam, então, os sintomas e os sinais da pré-eclâmpsia? Eles têm um período da gestação para acontecer? Para a gente chamar de pré-eclâmpsia, né, geralmente é a hipertensão que surge após as 20 semanas. A paciente que apresenta hipertensão antes de 20 semanas, provavelmente ela já era hipertensa antes da gravidez, só não tinha sido diagnosticada. Então, a pré-eclâmpsia ela vai ser diagnosticada quando tem o surgimento da hipertensão, uma pessoa que era previamente normotensa, né, não tinha hipertensão, após as 20 semanas da gravidez. Então, após as 20 semanas da gravidez,
quando a gestante está hipertensa, a gente suspeita que ela pode estar tendo a pré-eclâmpsia. De sintomas, o que a maioria das vezes ela não vai ter sintoma, né? O sintoma vai aparecer só quando a doença já está mais grave. Então, por isso a importância do pré-natal e de fazer essa avaliação da pressão periodicamente no pré-natal. Mas de sintomas, quando a doença está mais grave, o que a paciente vai ter, às vezes, os sintomas relacionados à hipertensão. É a dor de cabeça, né? A cefaleia, é a fotopsia, né? Que são as luzinhas piscando, que vê aquele, como se fossem uns vagalumes. Ela pode ter epigastralgia, que é essa dor na boca do estômago, e pode ter, muito frequentemente também, ela pode ter o edema, né, o inchaço, seriam os principais sintomas. Então, quem nunca teve pressão alta pode desenvolver a pré-eclâmpsia. Pode desenvolver a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela é caracterizada exatamente por essa paciente que não era hipertensa e desenvolve essa hipertensão na gravidez. E toda pré-eclâmpsia é grave ou podemos classificá-la ou quantificá-la? Existem graus diferentes de pré-eclâmpsia. Então, hoje em dia, a gente classifica a pré-eclâmpsia como uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade ou com sinais de gravidade. Seria a classificação mais atual. Então, sempre que a paciente está hipertensa na gestação, a gente tem que investigar se ela tem algum sinal de gravidade. Os sinais de gravidade seriam esses que eu já comecei a explicar, a presença de sintomas, né? Se ela tem a hipertensão e tem cefaleia, tem fotopsia junto, já seria um sinal de gravidade. E alterações laboratoriais. Então, se ela tem, além da hipertensão, ela tem, por exemplo, uma diminuição das plaquetas, ou um aumento das enzimas hepáticas, ou uma alteração da função renal, tudo isso seriam considerados sinais de gravidade. A paciente que tem a pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, ela pode ser conduzida de uma maneira mais conservadora. A paciente que tem a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, ela tem que ser acompanhada sempre internada e muitas vezes pensando em interromper a gravidez um pouco antes. E a partir do momento que se tem uma suspeita que a gestante pode estar desenvolvendo pré-eclâmpsia, o que se deve fazer? Pois é, então a suspeita ela vai surgir, a maioria das vezes, no pré-natal, quando essa paciente vai para uma consulta e detecta que a pressão dela está elevada, ou então ela pode surgir na paciente que chega à maternidade, procurando a maternidade exatamente porque ela está apresentando algum desses sintomas. Sempre que a paciente tem essa suspeita de pré-eclâmpsia, inicialmente a gente faz a internação da paciente para investigar se ela tem ou não os sinais de gravidade, porque aí a condução vai ser diferente. Se ela tem só hipertensão sem os sinais de gravidade, a gente pode conduzir ela, muitas vezes, até de forma ambulatorial. A gente aumenta a frequência de consultas no pré-natal, ela passa a consultar toda semana, não pode ter um intervalo de consultas maior do que uma semana, ou às vezes até menor. E se ela tem os sinais de gravidade, aí ela vai já permanecer internada, porque aí a qualquer momento pode ter um agravamento da doença, né? E pode necessitar de uma interrupção da gravidez ou de alguma outra medida. E nesses casos de pré-eclâmpsia grave que a paciente fica internada, é necessário referenciá-la? Depende da idade gestacional. Se a paciente está com uma pré-eclâmpsia mais grave no final da gravidez, muitas vezes uma maternidade primária pode resolver o problema. Mas na maioria das vezes, em função da gravidade, é importante encaminhar para uma maternidade terciária, né? Um hospital terciário onde tenha condições de cuidar dessas complicações, porque pode ser que essa paciente precise de transfusão de sangue, pode ser que ela precise de um CTI. Então, só nos casos das pré-eclâmpsias sem sinais de gravidade, que muitas vezes elas podem ser conduzidas em maternidades de atenção primária. Nos casos com sinais de gravidade, na maioria das vezes, o ideal é que ela seja transferida para um hospital com um nível de equipamento, de condições melhor. Como é feito o diagnóstico da pré-eclâmpsia? Então, o diagnóstico é feito dessa forma: é hipertensão mais a presença da proteinúria ou algum outro sinal de gravidade, que aí seria, por exemplo, esses que eu já citei: plaqueta baixa, elevação das enzimas hepáticas, alteração da função renal. Então, basicamente isso, é hipertensão mais alguma outra coisa. Se ela tem só hipertensão e não tem nenhum outro sinal de gravidade, a gente classifica como hipertensão gestacional. É uma hipertensão do surgimento da gravidez, mas que não evoluiu para pré-eclâmpsia ainda, né? A gente tem que continuar de olho nela, porque a hipertensão gestacional ela pode evoluir e pode se tornar uma pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia tem cura? Como que é feito o tratamento? Infelizmente, não tem um tratamento específico para pré-eclâmpsia. O único tratamento, né, como é uma doença relacionada à placenta,
é retirar a placenta. Então, o único tratamento que a gente tem até o presente momento seria a interrupção da gravidez, seria retirada do feto e da placenta, principalmente da placenta, né, para que a doença pare de evoluir. Então, o tratamento, muitas das vezes a gente vai fazer tratamento suportivo, assim, vai controlar a pressão, usar outros medicamentos para manter a paciente estável, mas o tratamento definitivo dela é a interrupção da gestação. Professor Mário, existem complicações que são decorrentes da pré-eclâmpsia grave, como a eclâmpsia e a síndrome de HELP. O que seriam elas? A eclâmpsia e a síndrome HELP seriam talvez uma pré-eclâmpsia gravíssima, vamos dizer assim, né, que tem várias alterações além dos sinais de gravidade comuns. Então, a síndrome HELP ela cursa com pelo menos 3 alterações aí, que são as que estão descritas no nome, né, que é um acrônimo. Então, o H significa hemólise, o EL significa elevated liver, né, que é elevação das enzimas hepáticas, e o LP seria low platelets, né, queda das plaquetas. Então, é uma pré-eclâmpsia muito grave que já está evoluindo com uma disfunção de vários sistemas, de vários órgãos. É uma condição extrema que aí já deve ser feita a interrupção imediata da gravidez. A gente não pode tentar fazer uma conduta conservadora numa paciente que está com HELP síndrome. E a eclâmpsia é a ocorrência da convulsão nessa paciente que está com a pressão alta com a pré-eclâmpsia, né? Então, inicialmente, o primeiro sinal de gravidade que foi reconhecido foi a presença de convulsão. E esse nome eclâmpsia ele vem lá da época do Hipócrates e ele quer dizer trovão no céu azul, né? Porque como ele não tinha, na época, como medir a pressão, ele via as grávidas que de repente convulsionavam e eles não sabiam o que era. Então eles chamavam de eclâmpsia, aquela paciente que do nada ela convulsionava. Depois, com o surgimento da medida da pressão, eles descobriram que a paciente, antes dela convulsionar, ela ficava hipertensa. E daí o nome pré-eclâmpsia. Então é o que vem antes da eclâmpsia, né? Mas de qualquer forma, então, se a pré-eclâmpsia não for acompanhada e tratada e a gravidez interrompida na época correta, o pior desfecho é a paciente evoluir, então, para esses quadros mais graves, que seriam a eclâmpsia e a síndrome HELP. E com que frequência essas complicações acontecem? Felizmente, cada vez menos, né? Porque se a gente intervém em tempo adequado, a paciente não chega até esse ponto, né? Mas em pacientes que não têm um acompanhamento adequado, elas vão acabar ocorrendo, felizmente, uma frequência não tão alta, né? Aí seria das pacientes que têm a pré-eclâmpsia. É difícil de dizer porque a maioria atualmente acaba tendo a gestação interrompida antes, mas vamos dizer que em torno de 5 a 10% vão evoluir para esses quadros mais graves caso não seja tratada em tempo adequado. Em se pensando de como podemos fazer para que as gestantes não desenvolvam a pré-eclâmpsia, existem maneiras de tentar prevenir a ocorrência dessa doença? Sim, existem maneiras de prevenção. Hoje em dia, uma das maneiras que é mais utilizadas é o uso da aspirina em baixas doses, né? O AS infantil, ele tem vários estudos comprovando que nas pacientes de risco para pré-eclâmpsia, quando a gente dá o AS, né, infantil, um comprimidinho à noite, aí a partir de em torno de 12 semanas até o final da gravidez, a gente consegue diminuir a incidência dessa doença. Outra maneira seria fazer a suplementação de cálcio para pacientes que têm deficiência, em ingestão deficiente de cálcio. Então, são 2 maneiras que são cientificamente comprovadas de fazer a prevenção da pré-eclâmpsia. Mas existem outras maneiras também. O próprio pré-natal é uma maneira de prevenir. Se a gente está acompanhando a paciente de forma adequada e a gente detecta essas alterações, a gente pode não prevenir a doença, mas prevenir as complicações da doença, pelo menos. Quais mulheres se beneficiariam de receber a profilaxia da pré-eclâmpsia e quando ela deve ser iniciada? Então, aí existe até uma certa controvérsia na literatura. Tem alguns grupos que consideram que ela pode ser iniciada se a paciente tem apenas os fatores de risco clínico, né, que seriam esses que eu já citei, seria a paciente que é previamente hipertensa, paciente que teve hipertensão, teve pré-eclâmpsia em gestação anterior, paciente que tem doença tipo lúpus. Então, essas pacientes que têm um fator de risco que a gente considera um fator de risco importante, elas já deveriam começar a receber o AS imediatamente. E tem alguns fatores de risco que a gente considera como moderados, como, por exemplo, obesidade, gravidez gemelar, história familiar de pré-eclâmpsia, né? Tem uma listinha de fatores. Então, as pacientes que têm esses fatores de risco moderados, se ela tiver 2 ou mais fatores, ela deveria também receber a profilaxia.
E existe um outro grupo que acredita que essas pacientes deveriam ser investigadas de uma forma mais ativa, através não só da história clínica, mas também fazendo exames complementares como o Doppler da artéria uterina e dosagem de algumas substâncias sanguíneas, como esses fatores angiogênicos e antiangiogênicos que eu mencionei, que estão relacionados na gênese da pré-eclâmpsia. E se esses fatores estiverem alterados, né, e você joga isso num algoritmo de um computador e ele vai te dizer qual paciente tem risco elevado ou não. É mais difícil de implementar, mas já é bem conhecido, aí, principalmente nos serviços privados. Na medicina pública, a gente deve sempre valorizar esses dados clínicos e introduzir sempre que ela tiver um desses fatores de risco clínico que eu citei. Inclusive, o AS infantil está disponível na rede básica do SUS para que a paciente pegue gratuitamente. Então, é uma profilaxia que, desde que a pessoa pense em fazer, ela não é difícil de ser instaurada. Pessoal, a conversa tá muito boa, mas vamos deixar para responder as outras perguntas no próximo episódio. Então, até breve, espero todos vocês!